Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cristiano Pereira Dutra, eu sou psicólogo e eu fui convidado a estar respondendo algumas perguntas acerca da atuação do psicólogo na área jurídica, né? O psicólogo forense. É uma área que eu atuo, então eu vou estar tentando ali auxiliar, espero poder passar as informações e de alguma forma contribuir, esclarecendo as dúvidas e orientando acerca da atuação tão interessante, né, como o psicólogo na área jurídica. Bem, primeiro eu acho que é importante eu me apresentar, né? Eu tenho 46 anos. Resido em Indaial, e aqui em Indaial eu sou servidor público municipal. Eu trabalho como psicólogo social. Hoje eu estou eu componho uma equipe técnica do setor de alta complexidade na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu trabalho diretamente com o acolhimento de crianças e adolescentes, o acolhimento institucional. Também no acolhimento institucional de adultos com deficiência e idosos. Então é um trabalho de alta complexidade, mas eu também já atuei na proteção social básica e na proteção social especial de média complexidade. Hoje eu estou na de alta complexidade. E nessa interação, né, quando você está na alta complexidade, ali em acolhimento, trabalhando no abrigo, você tem uma relação muito próxima e direta, né, com o juizado da infância e do adolescente, com o Ministério Público. É quase que diário, né, o contato sobre aquilo que é o melhor interesse das crianças, trabalhando com as famílias. E veio dessa interação, né, essa proximidade fez com que eu tivesse acesso ali à atuação do psicólogo na direito, porque os temas se relacionam. Né? A minha formação inicial na graduação foi em psicologia clínica, foi ali que eu iniciei. Depois que eu passei no concurso, eu fui lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social, então migrei ali para a área de atuação. Cheguei, né, já a trabalhar na área clínica algumas vezes, mas desde que eu entrei na área social, eu me dediquei apenas aqui ao serviço público. E ali, atuando no serviço público, principalmente na alta complexidade, eu comecei a ter contato, como eu disse, né, na área jurídica, prestando relatórios, e eu fui convidado, outros colegas, né, que trabalham, falaram: por que você não trabalha na área da psicologia forense, prestando serviço como perito? E ali eu entendi que era uma oportunidade de aprimorar-se, né, uma outra área, e então eu comecei esse trabalho. Então hoje eu tenho eu sou servidor público efetivo, certo? Num período, num expediente ali, e depois desse expediente eu presto serviço ao Tribunal de Justiça como psicólogo perito forense. Nesse sentido, é interessante então esclarecer essas três diferentes atuações do psicólogo, tá bom? Nas quais eu hoje exerço. Então eu sou psicólogo servidor público, tá? E ali, enquanto ali na assistência social, o meu trabalho, né, quando a criança é acolhida, é um trabalho para auxiliar a família na superação, né, das condições que acarretaram o acolhimento. É um trabalho de orientação, serviço de orientação e apoio para a superação das fragilidades, fortalecimento de vínculos, porque essa criança acolhida ela tem o direito de convivência familiar, um direito constitucional garantido, inclusive, né, nas legislações pertinentes. Então, nosso trabalho primeiro é trabalhar com essa família a fim de que essas crianças retornem para a família natural ou extensa. Se não for possível, nós nos posicionamos ao Ministério Público para que seja dada entrada então no processo de destituição e essa criança seja colocada em família substituta. Então, primeiro eu tenho a atuação do psicólogo no serviço social, que eu acredito que seja um outro tema muito interessante. Além disso, eu tenho atuação como perito psicólogo, né? Nessa atuação como perito psicólogo, eu me inscrevo ali no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu preciso enviar alguns documentos, né? Ali no Google tem como você pesquisar como se faz o cadastro direitinho. Não é uma coisa muito difícil, tá? Pede ali a graduação, pede que você esteja inscrito na classe, no CRP, né, direitinho. Ele pede esses documentos e você se inscreve. Isso é feito por comarca, e no momento que você se inscreve, você coloca qual comarca você quer atuar, em quais comarcas você quer atuar em todo o estado. Coloquei ali, né, as comarcas que eu entendi que eu podia estar atendendo, e você fica ali naquele rol de espera, né? A partir do momento que existe ali a tua nomeação, você é notificado. E existe também uma outra atuação, que hoje eu também trabalho, que é como assistente técnico. Essa já é uma terceira área. E nesse, como assistente técnico, você presta assessoria, né, aos escritórios de advocacia. Esses escritórios oferecem o teu serviço aos clientes, e você, como assistente técnico, você trabalha ali auxiliando a parte no processo jurídico, no que compete, né, obviamente, ao conhecimento da área técnica de psicologia. Vamos entender então agora como é o trabalho do perito, né? O que é isso? O que é ser perito psicólogo? Bem, resumidamente, nós estamos falando de um processo judicial. Um processo judicial é um conflito de interesse. As partes, né, elas têm um litígio, cada uma entende ali que é o seu direito, seu interesse, elas estão defendendo o seu interesse. Como elas não conseguem chegar num consenso, elas apelam para o Poder Judiciário, elas provocam o juiz. O juiz ele não teria, né, a opção de não querer se meter, não tem nada a ver comigo, ele está ali para isso, é o trabalho dele, ele tem que decidir. Né? Quando ele é provocado, ele tem que emitir ali uma decisão, e dentro daquele contexto ele precisa verificar de quem é o direito, né? É o jurisdito, ele tem que dizer o direito, quem é que tem o direito nessa parte, de acordo com a lei. Essas decisões nem sempre são fáceis. Eu acredito que nunca é, né? Que se fosse fácil, as partes já tinham conseguido chegar no consenso. Principalmente nas questões que envolvem criança, vara de família, né? Que lida com emoções, que lida com o futuro. Imagina, são decisões que podem impactar a vida de uma pessoa para sempre. É bem difícil. E é por isso que o juiz ele tem a prerrogativa de chamar profissionais que podem auxiliá-la, entender melhor aquele contexto. Nesse sentido, a atuação do psicólogo é fornecer subsídios ao juiz. Né? Ele vai aplicar a sua técnica, o seu conhecimento, ele vai produzir um material, e esse material vai ser inserido no processo, e o objetivo é exatamente esse:
né? É fornecer dar dados, informações ao juiz para que ele possa, com esses dados, tomar uma decisão mais acertada, uma decisão mais clareada, uma decisão mais embasada. Então, o trabalho do perito é basicamente esse, subsidiar decisões judiciais. É muito importante a gente dizer que, ainda que esse trabalho seja importante, fundamental, né? É um trabalho técnico, não é opinião, não é o que você acha, é um trabalho técnico, mas o juiz ele não é obrigado a seguir, né, o resultado do laudo do perito. Ele pode levar em consideração, ele pode pensar, mas ele não é obrigado. A decisão de um laudo, né, o resultado de um laudo, a conclusão de um laudo não vincula a decisão judicial. Dito isso, né, como funciona? No meu entender, ok? No meu entender, cada comarca tinha que ter um profissional psicólogo, né, concursado, compondo ali a equipe do Tribunal de Justiça. Uma vez que é um serviço fundamental, importante, né? O trabalho do psicólogo dentro do Tribunal de Justiça ele é fundamental. Até porque ali está se dando com pessoas, com noções, enfim. Hoje, em Santa Catarina, poucas são as comarcas que dispõem de psicólogo e eles não abrem concurso, nem tem previsão de abrir, né? Por uma decisão, obviamente, ali que eu acredito que seja deles. Enquanto não se abre concurso, os processos não esperam, né? Existem comarcas que não têm assistente social, existem comarcas que não tem ninguém, né? Nem psicólogo, nem assistente social, enfim. E é preciso ser feito. Tanto em várias, né? A atuação do psicólogo ele pode servir laudos ali para a vara da família, a vara da infância, a vara criminal, né? Questão de INSS, pensão, enfim. Os processos chegam e o juiz, muitas vezes, né, chega ali uma situação de guarda, digamos assim, né? Um casal está competindo pela guarda ali da criança. Cada um alega que tem melhores condições para oferecer. Obviamente, né, o juiz não pode sair do seu gabinete, pegar um carro e ir lá, ficar indo na casa de cada um, ver quem tem melhores condições psicológicas, emocionais, financeiras, estruturais. É inviável isso para ele. Ele não ia fazer outra coisa, ele não ia conseguir decidir nada. Mas essas informações são importantes, né? E aí o juiz ele nomeia um perito. Esse perito ele vai fazer esse trabalho, então, né, que é coletar essas informações. Geralmente é um estudo interdisciplinar, que envolve, nesse caso, tá, de guarda, um estudo interdisciplinar envolve conhecimentos do serviço social e da psicologia. Então ele nomeia um psicólogo e uma assistente social. Eles vão fazer, então, essa coleta. Geralmente através de entrevistas, né, visitas domiciliares, pegam as informações, o histórico, é possível a aplicação de testes, enfim. No final se constrói ali o estudo psicossocial e é colocado no processo. É importante ter uma conclusão, né, o que foi compreendido ali, porque não adianta nada botar um monte de informação que não ajuda o juiz a entender, precisa ser bem claro, né? O juiz, então, envia aquilo para o Ministério Público, que também lê, emite um parecer, as partes têm a oportunidade de se manifestar, e, por fim, o juiz pode ou não levar em consideração aquilo ali, né? Porque, obviamente, não é só baseado naquele laudo que o juiz ele vai tomar a decisão. Então, é um trabalho muito importante, né? O juiz nomeia esse perito, como eu falei, já está cadastrado ali, é como se fosse uma fila de espera, um rodízio, né, dentro daquela comarca. A minha comarca aqui é uma cidade com 70 mil habitantes, é uma comarca, digamos assim, de nível médio, de porte médio, né? Então existe uma fila, né? E o juiz ele vai nomeando de acordo com essa fila, com esse rodízio. E assim, tem muitas nomeações, né? Mesmo com o número de peritos, às vezes não dá conta. São muitas nomeações. Você faz o trabalho, coloca ali o processo, né? E depois ali que é considerado que o teu trabalho foi feito, você recebe ali uma quantia equivalente a cada processo, né? O juiz determina. Tem juiz que já na tua nomeação ele já coloca o valor que vai te pagar por aquele serviço, né? E tem juiz que vai determinar o pagamento depois que ele viu o trabalho. Isso aí varia de juiz para juiz. Também tem comarca que algumas pagam mais, né? Eu sei que tem comarcas que pagam R$300 por um estudo, tem comarcas que pagam 1.200, isso varia também de comarca para comarca, tá bom? Bem, agora eu vou estar respondendo algumas questões que foram apresentadas ali pelas colegas, tá? Por exemplo, ela fala, né, quais áreas do direito o psicólogo é mais solicitado atualmente. Por quê? Bem, gente, a psicologia, eu costumo dizer que é uma das áreas assim, de atuação mais ampla, né? Uma das mais amplas que se pode ter dentro do domínio do conhecimento humano. Praticamente o psicólogo ele cabe em qualquer coisa, né? Digamos assim, onde tem gente, cabe o trabalho de um psicólogo. Tanto é que existe a psicologia clínica, hospitalar, tem psicologia do esporte, tem psicologia da empresa, tem psicologia do trabalho, enfim, tem tudo você cabe um psicólogo. E não é diferente da área jurídica, da área forense, tá? E nós sabemos que dentro da área forense também tem várias ramificações, né? Tem o direito da família, tem o direito criminal, tem o direito... exatamente pela minha história, né, do meu trabalho, por meu relacionamento com a área jurídica, começar dentro da vara da infância, eu acabei me especializando nas demandas da vara civil. Tá? Então hoje a atuação minha, particularmente, é nas questões de guarda, né, na área da infância, nas questões relacionadas ali à vara civil. Mas também já prestei serviço à vara criminal. Certo? Eu não saberia dizer para ti, né, hoje, qual é a vara que mais demanda. Eu acredito que possa ser a civil, da família, né, porque são muitos processos. Mas eu não sei porque eu necessariamente não atuo, né? Enquanto na área civil, a gente trabalha muito com as questões de guarda, Hoje uma demanda que tem surgido bastante é a questão da alienação parental, né? Onde um genitor acusa o outro, né? E essa questão ela é muito delicada, ela é muito difícil, tanto para o juiz mesmo ali tomar decisão, né? Quando de repente o adolescente ali, criança, simplesmente diz não quer mais ver o pai. Aí o pai diz, poxa, mas é a mãe que está jogando a criança contra mim, e como é que o juiz vai obrigar essa criança aí? E alguma coisa tem que ser feita, existe legislação, hoje existe a lei da alienação parental, por outro lado existe uma resolução do CFP falando sobre isso, então a atuação nessa seara ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil, requer ali às vezes, né, que você tenha muito cuidado e respeito, porque são situações desafiadoras. Na área criminal, né, eu particularmente atuei na questão das denúncias, né, de abuso sexual contra crianças.
Hoje existe a lei, né, a lei do depoimento especial. Resumidamente, né, quando existe ali uma denúncia, um inquérito de abuso sexual, o juiz ele pode fazer o depoimento especial. O depoimento especial, né, a criança é levada para uma sala, ela conversa com um profissional preparado, especializado. Esse profissional, ele faz ali uma entrevista, essa entrevista é transmitida ao vivo por meio de equipamento, a entrevista está sendo gravada, tem som, tem tudo, e do outro lado da sala fica ali o juiz, o promotor, o advogado, as partes, né? A criança não é exposta, essa entrevista é gravada e aquilo ali gera prova, né, dentro do processo de abuso sexual. Ocorre que o depoimento especial é muito interessante, é uma ferramenta muito bacana, muito boa, porque não revitimiza, né, é humanizada, respeita a criança que já sofreu, né, teoricamente por uma situação de abuso, mas em crianças muito pequenas o depoimento especial ele não consegue atender. Uma vez que a criança é bem pequena mesmo, em um encontro você não consegue tirar. E aí alguns juízes eles falam, eu além do depoimento especial, quero uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica, então, nesses casos de abuso de criança, ele é importante porque nem sempre o abuso sexual deixa vestígios físicos. Né? Considerando, por exemplo, uma exposição à pornografia pode ser considerada como abuso, né? Um aliciamento, enfim. Um abuso sexual sem a penetração, ele não deixa marcas físicas, mas ele deixa marcas, né, no comportamento, ele deixa registros emocionais. A criança que sofreu abuso, ela vai ter, né? E aí o psicólogo ele consegue, né, com as suas ferramentas técnicas, ele consegue, né, com as suas estratégias, com conhecimento, ele consegue produzir um laudo, né, de verificar a plausibilidade, né, de verificar a possibilidade ou não da ocorrência, né? Como eu disse, é uma das maneiras, né, o laudo psicológico nesse caso, né, de abuso, é uma das maneiras de auxiliar o juiz a entender. E é daí que vem a responsabilidade, porque geralmente esses documentos eles precisam ser muito bem embasados tecnicamente, né? Lembrando que as partes também têm os seus advogados, podem ter os seus assistentes técnicos, então o trabalho do psicólogo nessa área, ele precisa ter muita responsabilidade. E sim, é uma demanda, né? É uma demanda bastante expressiva a atuação do psicólogo. Então, hoje, particularmente, eu trabalho na área da civil, na área da vara da família, também na infância, e já atuei na vara criminal. Quanto à atuação, né, dar um exemplo da atuação na perícia que foi determinante, decisiva, né, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? O juiz ele não está vinculado ao teu laudo, o juiz não está vinculado, né, ao resultado. Agora, é claro, né, um trabalho tecnicamente embasado, fundamentado, muito bem feito, é difícil, né? Como um juiz, por exemplo, ele vai desconsiderar isso, certo? Então, a importância de que a pessoa que vai exercer esse trabalho, ela tenha domínio sobre essas técnicas e saiba construir, né? Se eu puder citar, são muitos os exemplos, né? Eu acho que na vara criminal isso é mais expressivo, porque, querendo ou não, dependendo do teu resultado ali, você pode estar indiretamente, né, colocando uma pessoa atrás das grades por muito tempo. Então é importante que você faça um trabalho muito bem robusto, né, para dar segurança ao juiz. Eu tenho um exemplo que me marcou bastante, né? Onde ali, através da psicologia, porque o perito, ele vai fazer uma entrevista, mas ele está ali trabalhando, coletando informações, mas ele não é indiferente ao que está acontecendo dentro da sua especialidade, né? Tanto que as entrevistas, por exemplo, eu que faço entrevista semi-estruturada, reflexiva. Então, às vezes você está atuando ali numa questão de conflito, de litígio, né? Então já aconteceu, por exemplo, de nós sermos nomeados, eu ser nomeado com uma colega assistente social, em um conflito bem difícil e a criança ali envolvida no meio, né? Sofrendo junto. E através das reflexões que fizemos, né, através das mediações que fizemos, nós conseguimos criar uma ponte ali para que essa criança voltasse, né, a estruturar vínculos, né, conseguimos encontrar ali um meio termo. A criança estava bem resistente a encontrar o pai, ela tinha medo do pai, algumas coisas que tinham acontecido, e a mediação proporcionou, né, uma reaproximação. E eu achei isso bem bacana, né, porque a gente conseguiu ir refletindo com esses pais, auxiliando eles, né, e quando a gente produziu um laudo, a gente já foi com uma proposta, uma reaproximação através de uma figura de confiança da criança. Então foi proposto, né, um início de visitas supervisionadas, através da avó paterna, a criança gostava da avó, e ali foi sendo reconstruído os laços, né? Meio porque essa atuação minha também na proteção social, ela já deu essa experiência, né? Porque no serviço social, em trabalhar com a família, é fortalecimento de vínculo. Quando a gente colocou o laudo, a gente já entregou ali para o juiz proposta de reaproximação, né? E é bacana de ver isso, porque em última análise a gente não está só ali fazendo um trabalho ganhando um dinheiro, a gente está auxiliando pessoas, né? E é um serviço. Em Santa Catarina, a atuação da psicologia jurídica, eu acredito que ela tem sido prejudicada exatamente pela falta desses profissionais, né? Longe de criticar o Poder Judiciário, longe de se me posicionar contra, né? Eu acredito que o trabalho de perito, ele tem o seu lugar. Mas, óbvio, no meu entender, o certo é abrir concurso, né? Nomear profissionais, valorizar esses profissionais, colocar de dentro dessa comarca, mas aí a gente já sabe que é uma decisão, né, obviamente estratégica ali, das pessoas que direcionam. Quando eu converso ali com o pessoal que trabalha lá dentro, né, o juiz, o Ministério Público, o horizonte, né, que se desenha é que nem tão cedo vai se abrir concurso, né, para psicólogo. A demanda é muito grande, né? Na minha comarca, por exemplo, existe assistente social do fórum, mas ela não dá conta, é uma só, né, para atender a vara civil, adoção, criminal, tudo, e ela não dá conta, né? E aí tem que também nomear. Então a demanda é grande, quem quer ser perito tem espaço para todo mundo, quem quer trabalhar com isso é bem-vindo, né? Vai ser nomeado e você vai fazendo o teu nome, né? Você vai ser nomeado uma vez. Você fez um bom trabalho,
né? O juiz vai avaliar aquele ali do teu trabalho, provavelmente, né, ainda que haja uma fila, ele tem essa questão de ficar nomeando aqueles profissionais que ele vai entendendo que tem perfil, né? Algumas vezes isso ocorre também. Alguns profissionais, eles são mais nomeados do que outros. Eu percebo isso, né? Por causa da sua expertise. Então, determinado profissional, ele tá bem treinado, né? Ele tem uma atuação específica, e o currículo dele também embasa isso em casos de criminal, de avaliação de criança. Então, a tendência é ele ser nomeado algumas mais vezes. E você vai se apresentando, né? Quando você é perito, você pode ir lá no fórum, deixar o teu currículo, né? E você vai ganhando notoriedade, ganhando o teu espaço, certo? Bem, quanto às competências e técnicas interpessoais necessárias para esse trabalho na área jurídica, devido, né, ao desafio do trabalho, dada a importância do trabalho, é necessário que o profissional, né, ele domine algumas técnicas importantes para que na entrevista você não fica, por exemplo, 6 meses com uma pessoa. É um encontro, 2, né, às vezes 2 encontros e ali uma visita domiciliar, né. Hoje eu tenho sido nomeado para fazer as habilitações para adoção de casais pretendentes, candidatos à adoção. Eles precisam passar por uma avaliação psicológica, então é necessário, às vezes, 1, 2 entrevistas, né? Esse é o tempo para a gente fazer ali a avaliação. Então, sim, esse profissional precisa ter ali alguma bagagem. Claro, né? Ninguém nasce sabendo, mas é preciso buscar informação, buscar formação. Como eu disse ali no início da minha apresentação, eu sou servidor público, comecei a me relacionar ali com a área da infância, né, trabalhando como jurídico, trabalhando como Ministério Público, e alguns falaram, olha, você tem um perfil, né, tenta trabalhar ali como perito, mas na época eu era mesmo trabalhando né, dentro do serviço social, né, para eu começar a atuar nessa área, eu precisava de mais segurança. Não é necessário, tá? Para você ser perito, basta ali o CRP, e você está em dia lá com a classe representativa do órgão, né? Você tem a graduação e tem o CRP em dia, é suficiente. Mas eu busquei um curso, me especializei, um curso específico para perícia forense, né? Fui buscar, paguei, fiz um investimento, né? Hoje eu tenho ali um repertório, eu fui adquirindo aos pouquinhos livros, eu fui adquirindo material para teste psicológico, que em alguns casos eu acho importante, né, aplicar. Então, aos pouquinhos a gente vai construindo ali o nosso arsenal, né, o nosso material, vai comprando e vai. Hoje, por exemplo, eu tenho me preparado num curso específico para alienação parental. Então, é um investimento, mas é um investimento na carreira, na sua vida profissional, certo? Então, é importante que esse profissional que queira fazer, né, goste de ler, goste de estudar, saiba, né, porque você saiba escrever de forma técnica. Né? Em que sentido? Você coleta as informações, as apreensões, os dados na visita, na entrevista, você consegue perceber coisas importantes que o juiz precisa saber, mas você não termina a visita e vai lá no gabinete e conversa com o juiz o que você viu. Né? Isso não acontece. Isso precisa ser traduzido em um texto. E aí que é o difícil, né? Você construir um documento técnico bem redigido e conseguir transmitir ali, né, toda a segurança, porque lembrando que você está num litígio. Né? O perito, eu costumo também enfatizar bastante isso, né? Eu gosto dessa frase, ele é a pessoa de confiança do juiz, ele é o perito do juiz, certo? Então, ele está ali trabalhando e ele vai produzir um laudo, né, atendendo a demanda judicial. Mas você está num conflito, as partes ali estão brigando, né? Claro, uma briga jurídica, uma briga, né, é um embate, né? E muitas vezes eles têm psicólogos, eles têm os seus advogados, né? E esses advogados, eles contratam psicólogos assistentes técnicos e ele pode questionar o teu laudo. Tranquilo, é direito deles, né? Se o teu laudo está bem embasado, tecnicamente bem feito, né, fundamentado, você não tem com o que se preocupar. É direito ali da parte espernear, né, questionar, mas se o teu material está seguro, está tranquilo. Agora, se o teu laudo está frágil, né, se aquilo ali não é, né, é fruto de um resultado técnico, mas é a sua opinião pessoal, sim, aí a parte pode questionar e até invalidar o teu trabalho. Isso pode acontecer. Né? Lembrando que como perito você é autônomo, é o teu nome que está indo. Então é muito importante. Então, eu diria que a competência técnica é saber escrever bem, gostar muito de ler, né, ter essa capacidade de sintetizar a entrevista de 1 hora, 1h30. Ali você precisa, né, tem pessoas que gostam de devagar, responder, falar bastante. Então você precisa saber, né, otimizar, precisa saber trabalhar em dupla, precisa saber gostar de trabalhar com outra pessoa, que geralmente as nomeações elas ocorrem assim, né, psicossocial. Em Santa Catarina, a atuação da psicologia jurídica, eu acredito que ela tem sido prejudicada exatamente pela falta desses profissionais. Né? Longe de criticar o Poder Judiciário, longe de se me posicionar contra, né? Eu acredito que o trabalho de perito, ele tem o seu lugar. Mas, óbvio, no meu entender, o certo é abrir concurso, né? Nomear profissionais, valorizar esses profissionais, colocar eles dentro dessa comarca, mas aí a gente já sabe que é uma decisão, né, obviamente, estratégica ali das pessoas que direcionam. Quando eu converso ali com o pessoal que trabalha lá dentro, né, o juiz, o Ministério Público, o horizonte, né, que se desenha é que nem tão cedo vai se abrir concurso, né, para psicólogo. A demanda é muito grande. Né? Na minha comarca, por exemplo, existe assistente social do fórum, mas ela não dá conta, é uma só, né? Para atender a vara civil, adoção, criminal, tudo, e ela não dá conta, né? E aí tem que também nomear. Então a demanda é grande, quem quer ser perito tem espaço para todo mundo, quem quer trabalhar com isso é bem-vindo, né? Vai ser nomeado e você vai fazendo o teu nome, né? Você vai ser nomeado uma vez. Você fez um bom trabalho, né? O juiz vai avaliar aquele ali teu trabalho, provavelmente, né? Ainda que haja uma fila, ele tem essa questão de ficar nomeando aqueles profissionais que ele vai entendendo que tem perfil, né,
Algumas vezes isso ocorre também. Alguns profissionais, eles são mais nomeados do que outros. Eu percebo isso, né? Por causa da sua expertise. Então, determinado profissional, ele tá bem treinado, né? Ele tem uma atuação específica, e o currículo dele também embasa isso em casos de criminal, de avaliação de criança. Então, a tendência é ele ser nomeado algumas mais vezes. E você vai se apresentando, né? Quando você é perito, você pode ir lá no fórum, deixar o teu currículo, né? E você vai ganhando notoriedade, ganhando o teu espaço, certo? A tecnologia e as metodologias que estão se criando, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância e elas estão chegando, né, para ficar, em todos os sentidos. Né? Existe a possibilidade de videochamada, existe, né, os atendimentos remotos. No meu caso, particularmente, quando eu sou nomeado para fazer as entrevistas e as avaliações, já vão ser poucos encontros. Né? Imagina, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica ali, né? Fui nomeado num processo de alienação parental, numa questão de guarda da criança. No máximo, ali, estourando, é 3 encontros. Né? Um com o genitor, um com a genitora e uma na casa. Pronto. Então, eu ainda vou fazer por videochamada. A videochamada é uma ferramenta, mas obviamente ela limita, né? Ela limita a capacidade de coleta de dados. Então, eu sempre primo, tá? Sempre, por isso que quando eu fui me cadastrar para fazer, né, as perícias, eu me cadastrei nessa comarca aqui, que é para poder me deslocar e poder estar presente. Então, eu sempre primo pela presencial. Já aconteceu de videochamada? Sim, já aconteceu, num caso específico. Né? E a visita também ali presencial, porque tem certas coisas que você observa ali no comportamento. Tá? Mas não é só as videochamadas, não. Uma coisa bem interessante que está chegando aí é a inteligência artificial. Né? Tanto que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele já está providenciando a inteligência artificial ali para os servidores, que vai auxiliá-los, por exemplo. É uma ferramenta fantástica. Você alimenta a IA ali com os processos, né, os dados do processo, os documentos, e ela retorna para ti já ali, praticamente resumido, né, qual é a demanda, quais são os dados principais, e auxilia. Eu conheço alguns colegas peritos que eles também já estão utilizando a inteligência artificial, não para escrever por eles, né, mas para adiantar, porque tem algumas coisas no laudo que elas são quase que repetitivas, né, algumas informações que precisam constar, e a IA já vai adiantando isso para eles, e aí você vai colocando ali o parecer técnico, é uma ferramenta fantástica, e tem ajudado bastante, certo? Então eu acredito que hoje esses recursos, eles auxiliam e eles facilitam o trabalho, principalmente para quem tem muita nomeação, tem pouco tempo, ela está aí, essa ferramenta está aí, está sendo utilizada. Respondendo agora a questão se existe um preparo suficiente na formação acadêmica na graduação, né? Eu penso o seguinte, a graduação ela tem a sua função de preparar, de formar um profissional psicólogo, gente, mas a aplicação da psicologia é tão ampla que eu acho que não tem como uma graduação preparar você para você estar bem em tudo, né? É uma graduação, assim, ela fornece uma base. Cabe, depois de você se formar, você buscar. Né? Na minha experiência, né? A minha graduação, ela focou muito na área clínica, uma faculdade com formação na área clínica, que eu acho que é o carro-chefe da psicologia, né? Todo mundo pensa ali em fazer psicologia, virar um psicólogo, um terapeuta, e durante a caminhada, né, eu me formei, e ali eu me identifiquei com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, fui para a clínica, atendi, cheguei a trabalhar no serviço público ali no consultório, enfim, só que a área profissional, a prática foi me conduzindo para outros áreas que, no meu caso, foi uma grata surpresa. Né? De início, quando eu passei no concurso e fui conversar ali com o secretário, ele falou, não, você vai ser lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu tomei um susto assim, né? Porque foi pouco citado isso na minha graduação, pouco mesmo, né? E aí eu tive que me preparar, me estudar, correr atrás, né? E depois, na área social, eu ainda estendi agora para a área jurídica. Então, eu penso que não há, né? A graduação, você não sai com aquela segurança da graduação já para atuar na área forense, mas eu penso que a graduação ela não tem essa proposta, esse objetivo, e mesmo se tivesse, ela não conseguiria. Né? Eu, quando saí da graduação, eu não me senti, né, com base nem na área clínica, enfim, é a experiência mesmo. Tá? Eu acho que a pessoa que se formou e graduou e ela deseja atuar na área jurídica, ela vai precisar, né, buscar, como se diz, né, correr atrás, se especializar, e eu acho que no final das contas a experiência ela também pesa muito, né, com o tempo ela vai se solidificando, se formando ali como um bom profissional. Quanto à imparcialidade, né, como é que se mantém a imparcialidade? Bem, eu acredito que a chave da imparcialidade é você entender para quem você está trabalhando ali, né, você está sendo nomeado pelo juiz, ok? Então você é a pessoa de confiança do juiz. E precisa ser um trabalho técnico. Claro, né, gente? Existem casos ali que mexem bastante. Você é um psicólogo, você é um perito, você está nomeado, mas você tem sangue, você sofre, você sente. Principalmente nas questões, né, que envolvem crianças. Isso particularmente mexe muito comigo, acho que mexe com qualquer um, né? Questões de violência. Mas como é que se mantém essa imparcialidade? Eu acredito que isso também é a chave que o juiz utiliza, é trabalhar com princípios. Né? Você trabalha, só que você caminha sobre princípios que pavimentaram a sua atuação, pavimentaram previamente. Né? A gente, quando vai fazer uma perícia, a gente vai fazer um laudo, nós somos regidos por alguns princípios que norteiam a nossa atuação. Por exemplo, quando eu vou trabalhar num caso que envolve crianças, eu sempre trabalho sobre o princípio do melhor interesse. Né? O que é o melhor interesse para essa criança? O que é importante para ela? O que atende aos direitos dela? Estou avaliando um contexto de lar, então, por mais que eu simpatize com o pai, por mais que eu ache que a mãe seja, entre aspas, boazinha, né? O que é o melhor para essa criança? São esses princípios. Né? Princípio, eu acho que essa é a atuação. E entender que eu estou ali, né? A decisão não é minha. Quando a gente vai fazer uma entrevista, uma intervenção com as partes, a gente sempre deixa isso muito claro.
né? Nós estamos aqui fazendo uma perícia, determinação judicial, foi o juiz que pediu, ele quer esse documento, ele quer esse relatório para poder tomar a decisão. Isso aqui é importante, né? Se vocês precisam falar alguma coisa agora, é a hora de falar, para poder registrar e caminhar ali. Depois que eu colocar no processo, vocês vão ter um prazo ali para ler, questionar, achar o que está errado, o que está certo, tá? Mas deixando bem claro, a decisão não é minha. Perito também não faz acompanhamento. Você já colocou o teu laudo no processo, acabou, você não tem mais vínculos, você não tem que ficar te ligando, né? Ah, me ajuda isso, né? Não é esse a natureza do trabalho. Se ela precisar de acompanhamento, se ela precisar, e muitas vezes precisa, isso precisa ser oferecido, então, pelo Serviço de Proteção Social do município ou a psicologia pela saúde, certo? E nesse sentido, o trabalho de perito também é bem bacana, né? Você é nomeado, foi lá, fez o serviço, que horário que você faz o serviço? No horário que você tiver flexível, você determina, né? Hoje, por exemplo, sábado, eu já fui fazer minhas visitas, já fiz minhas avaliações, né? E aí você vai combinando com a pessoa. Então, você quer trabalhar em casa, trabalha home office, né? Dá para viver só disso? Eu conheço profissionais que vivem só disso, né? Só que você tem que ter um volume de nomeação, então você tem que atender várias comarcas. Mas, enfim, é um trabalho bem bacana, né? E aí, quando você entrega o processo, acabou, você não tem mais que acompanhar aquela família, né? Se ela precisar de acompanhamento, eu repito, aí é lá no CREAS, é lá no CRAS, né? É nesse sentido. Bem, meus caros, eu quero encerrar aqui agradecendo essa oportunidade. Né, de início, estava se programada uma entrevista ao vivo, eu me deslocar, mas acabou que não foi possível. Hoje nós estamos aqui conversando dessa forma. Eu espero poder ter ajudado, tá? E se for necessário ali, né, o pessoal do trabalho aí tem meu contato e eu estou disponível para poder ajudar, tirar algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e tenham todos aí um bom restante de dia.